Entre as lápides silenciosas, há histórias que o tempo não enterrou. Caminhos onde a neblina se arrasta como mãos invisíveis, e nomes gravados na pedra ainda sussurram na escuridão. Aqui, cada cruz, cada túmulo, guarda um segredo, e nem todos que descansam estão realmente em paz. Você está prestes a entrar no território dos mortos e ouvir o que jamais deveria ser contado. Bem-vindo ao lado mais sombrio dos cemitérios assombrados. Eu trabalho como coveiro há quase 3 décadas. Nesse tempo, já vi de tudo. Enterros com centenas de pessoas, caixões sendo enterrados sem ninguém para chorar, famílias brigando ao lado do túmulo, e até velórios onde o clima era mais de festa do que de luto. Mas há uma coisa que aprendi. O que realmente assusta num cemitério não é o silêncio, e sim, quando ele é quebrado. Foi numa noite chuvosa de terça-feira que conheci o que hoje chamo de o Homem do Terno Cinza. Eu estava no setor mais antigo do cemitério. Aquele lugar é diferente. Parece que o tempo ali não passa. As lápides são cobertas por musgo espesso. A terra é fofa e irregular, e a neblina surge tão baixa que parece rastejar entre os túmulos. Durante o dia, já é um cenário melancólico. À noite, é outra história. Naquele dia, precisei ficar até mais tarde para fechar uma sepultura. A chuva fina caía sem parar, e a luz fraca do meu lampião mal conseguia atravessar a neblina. Cada passo que eu dava fazia a lama grudar mais nas botas. O único som era o das gotas batendo no tecido do meu capuz e o barulho metálico da pá entrando na terra molhada. Foi então que ouvi passos atrás de mim, lentos, cadenciados, arrastados. De início pensei que fosse algum visitante atrasado. Não é raro que alguém apareça à noite para visitar um túmulo, apesar das regras. Virei-me, e no meio da neblina vi a figura de um homem, alto, magro, usando um terno cinza amarrotado, como se tivesse saído de um armário esquecido há décadas. Um chapéu cobrindo parte do rosto. Ele parou a poucos metros de mim. Não parecia apressado. Não parecia nem sentir a chuva. "Boa noite", disse com uma voz rouca e áspera, como se as cordas vocais dele fossem de areia. Expliquei que o cemitério já estava fechado. Perguntei se ele era parente de alguém sepultado ali. Ele apenas levantou um braço, devagar, e apontou para uma lápide a alguns metros. Uma lápide tão velha que mal dava para ler as letras. "Ele me chamou", murmurou. O jeito que ele falou aquilo me fez gelar. Não, eu vim visitar. Não, eu vim rezar. Mas ele me chamou. Andei até a lápide tentando ver o nome. Passei a mão para limpar o musgo, mas quando olhei por cima do ombro, ele não estava mais lá. Não ouvi passos, não vi movimento. Ele simplesmente sumiu. Fiquei parado alguns segundos tentando entender. Olhei ao redor e não havia marcas de pegadas na lama, apenas as minhas. No dia seguinte voltei durante o expediente para verificar aquela lápide. O nome gravado nela era José Rodrigues, 1885 a 1912, e abaixo uma frase: "Sua presença jamais deixará este lugar". Fiquei com aquilo na cabeça por dias. Não comentei com ninguém, para não ser motivo de piada entre os colegas. Mas, 2 semanas depois, precisei trabalhar novamente no mesmo setor, e lá estava ele. A mesma figura alta, o mesmo terno cinza amarrotado, o mesmo chapéu escondendo o rosto, parado no mesmo ponto, me observando. Dessa vez, nem me deu boa noite. Apenas apontou para a lápide e desapareceu, como se tivesse sido engolido pela neblina. Depois disso, comecei a pesquisar nos registros antigos do cemitério. Descobri que José Rodrigues foi encontrado morto na beira da estrada em 1912, com marcas de violência no corpo. Ninguém foi preso, e até hoje não se sabe quem o matou. Mas havia um detalhe que me deixou desconfortável. Nos relatos da época,
Falava-se que José foi enterrado vestindo um terno cinza e um chapéu de feltro. Desde então, evito o setor antigo à noite, mas às vezes, mesmo trabalhando em outras áreas, ouço passos lentos e arrastados atrás de mim, mesmo quando sei que estou sozinho. E, no ar, sinto um cheiro forte de roupa molhada. Dizem que algumas almas não descansam porque querem justiça, outras porque querem companhia. E eu não sei qual das duas o homem do terno cinza procura. Sou coveiro há anos, e se tem uma coisa que aprendi, é que os mortos raramente incomodam. Pelo menos, não do jeito que a maioria imagina. O problema não é quando eles descansam em paz, é quando ficam esperando. O caso da menina que espera aconteceu num cemitério pequeno do interior, onde trabalhei por 5 anos. Era um lugar simples, cercado por muros baixos e com um portão de ferro enferrujado que rangia toda vez que abria ou fechava. Durante o dia, o canto das aves se misturava ao farfalhar das árvores, mas à noite, um silêncio pesado se instalava, como se o próprio ar tivesse medo de se mover. Tudo começou num domingo à noite. O sol já havia se escondido, deixando o céu num tom profundo de azul, e as sombras das árvores se esticavam sobre o chão irregular. Eu estava fechando os portões, como fazia sempre, quando vi algo no canto do cemitério. Era uma menina. Estava sentada sobre uma lápide, com as mãos no colo. Vestia um vestido branco amarrotado, manchado de terra nas pontas. O cabelo, longo e escuro, caía sobre o rosto, e a pele, tão pálida que parecia quase brilhar à luz fraca da lua. Meu primeiro pensamento foi que alguma criança da cidade tivesse se perdido, ou estivesse brincando de se esconder. "Ei, mocinha, o cemitério está fechando", chamei, tentando não assustá-la. Ela levantou o rosto devagar. Seus olhos eram escuros, fundos, e havia algo neles que não combinava com uma criança. Não era medo, não era curiosidade, era tristeza, e um tipo de vazio que não sei explicar. Continuei andando na direção dela, mas então percebi um detalhe que fez meu estômago revirar. Seus pés não tocavam o chão. Eles pairavam alguns centímetros acima da lápide. Parei no mesmo instante, tentando entender o que estava vendo, e foi quando ela falou, com uma voz fina, quase um sussurro que parecia vir de muito longe. "Você viu minha mãe? Ela disse que ia me buscar." Meu corpo inteiro ficou gelado. Antes que eu pudesse responder, ela simplesmente desapareceu. Não correu, não se escondeu. Sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Nos dias seguintes, a imagem dela não saía da minha cabeça. Perguntei a um colega mais antigo se ele sabia algo sobre uma criança chamada Clara, pois esse era o nome gravado na lápide onde ela estava sentada. Clara, 1978 a 1987. Ele me olhou de um jeito estranho e disse: "Você a viu então?" Foi assim que descobri a história. Clara tinha 9 anos quando morreu. Naquele dia, sua mãe voltava do trabalho, e ao vê-la do outro lado da rua, a menina correu para encontrá-la. Não viu o carro que vinha. O impacto foi tão forte que a jogou a poucos metros do portão do cemitério. O corpo foi enterrado ali mesmo, e sua mãe nunca se recuperou. Diziam que durante anos a mulher vinha todas as noites, sentava-se junto ao túmulo e ficava ali até a madrugada. Quando ela morreu, alguns acreditaram que as visitas acabariam, mas não foi isso que aconteceu. O tempo passou, e outros funcionários também relataram ter visto uma menina de vestido branco, sempre no mesmo lugar, perguntando pela mãe, sempre perto da hora de fechar, sempre com os pés suspensos no ar. Depois daquela noite, comecei a prestar mais atenção ao canto do cemitério, onde ficava o túmulo de Clara, e notei uma coisa. Mesmo nos dias mais secos, a terra ali estava sempre úmida, como se lágrimas caíssem sobre ela constantemente. Uma noite, meses depois, aconteceu de novo. Eu fechava o portão quando ouvi algo, um sussurro.
Era baixo, mas reconheci aquela voz. Você viu minha mãe? Olhei para o canto e lá estava ela, mas dessa vez não estava sentada. Estava em pé, de frente para mim. A névoa parecia se enrolar nos seus pés suspensos, e seus olhos eram ainda mais vazios do que antes. Não consegui responder. Fiquei parado, como se meu corpo tivesse esquecido como se mover. Pisquei, e ela sumiu. Na manhã seguinte voltei ao túmulo. Sobre a lápide, havia algo que não estava ali antes. Uma pequena boneca de pano, suja e rasgada, com um laço desbotado. Perguntei aos colegas se alguém tinha deixado aquilo ali, mas ninguém soube responder. Hoje, sempre que o sol começa a cair e a luz fica dourada sobre as lápides, sinto um frio na espinha. Tento terminar meu trabalho rápido, mas inevitavelmente meus olhos acabam se voltando para o canto onde Clara espera, e algumas vezes, muito poucas, eu tenho a impressão de que ela está mais perto do que antes. Algumas almas não descansam porque querem respostas, outras porque esperam alguém que nunca virá, e eu temo o dia em que Clara pare de esperar e resolva procurar. Trabalhar à noite em um cemitério é algo que poucos conseguem compreender. Para a maioria das pessoas, o silêncio é apenas ausência de barulho. Para mim, que sou coveiro há anos, o silêncio tem textura, cheiro e até peso. Ele se torna mais denso à medida que você se aproxima das sepulturas antigas, como se cada lápide guardasse um segredo que não quer ser perturbado. Tudo começou numa semana em que precisei assumir turnos noturnos. A família de um falecido exigiu que o túmulo estivesse pronto para o amanhecer, e havia uma instrução estranha. Ninguém deveria mexer na sepultura antes da meia-noite. Ninguém explicou o motivo. Para mim, não importava. Segui ordens e fui sozinho, carregando apenas minha pá, uma lanterna e o peso da chuva que começava a cair. O túmulo ficava no setor novo do cemitério, cercado por árvores altas e secas, cujos galhos pareciam dedos apontando para o céu. A lua estava parcialmente encoberta por nuvens, deixando apenas flashes de luz prateada atravessarem a neblina rasteira. O vento sussurrava entre as lápides, arrastando folhas secas que batiam contra meus tornozelos a cada passo. Comecei a cavar. A terra molhada afundava sob minha pá, soltando um cheiro forte de solo e raízes podres. No início, o único som era o barulho metálico da pá, misturado ao bater da chuva fraca no tecido do meu capuz. Mas, algum tempo depois, algo mudou. Um som, muito baixo, abafado, começou a emergir do fundo do túmulo. Era uma voz humana, porém fraca, quase sufocada. Está escuro aqui. Está escuro. Sussurrou. Parei, o coração batendo rápido. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Nenhum sinal de vida além da minha própria sombra, projetada pelas nuvens que passavam pela lua. Pensei ser minha imaginação, até que a voz se repetiu, agora mais clara, desesperada. Me tira daqui. Meu corpo congelou. O frio da madrugada se misturou com o suor que escorria pelo meu rosto. Cada fibra do meu ser gritava para eu correr, mas meus pés permaneceram fincados no chão. A voz parecia vir de dentro da terra, das próprias paredes do túmulo, e então ouvi algo ainda mais perturbador. O som de unhas arranhando a lama das laterais da sepultura. Não aguentei. Larguei a pá e corri, tropeçando na lama e nas raízes das árvores. Só parei alguns metros adiante, ofegante e tentando recuperar o controle. O vento parecia rir, e o sussurro continuava, distante mas presente, ecoando nas minhas costas. Me tire, me tire. Na manhã seguinte tive coragem de voltar. Um colega veio comigo, para garantir que não fosse minha imaginação. Quando abrimos o túmulo, ele estava vazio, mas a terra não estava lisa. Havia marcas profundas de unhas, como se alguém tivesse tentado escalar e fugir da própria sepultura. As marcas continuavam na parede de terra, encharcadas,
como se tivessem sido feitas minutos atrás. Pesquisei os registros antigos do cemitério. Descobri relatos de pessoas enterradas vivas por engano, especialmente nos túmulos mais antigos e negligenciados. Alguns falavam em gritos abafados que ecoavam durante a noite, como se os corpos ainda tentassem respirar. Mas nada se aproximava daquilo que eu havia ouvido. Depois daquele episódio, nunca mais cavei sozinho à noite. Aprendi a respeitar o silêncio e o que ele esconde, mas mesmo agora, quando passo pelo setor novo, em noites de lua encoberta e neblina rasteira, sinto um arrepio subir pela espinha. Às vezes, juro ouvir a voz, sussurrando do fundo da terra: está escuro, me tire daqui. E eu continuo andando, sem olhar para trás, porque sei que se olhar, talvez veja algo que jamais deveria existir. Cada cemitério guarda suas próprias histórias, algumas assustadoras, outras apenas curiosas. Se você gosta desse mistério, curta o vídeo e inscreva-se no canal para ouvir mais lendas comigo. Até a próxima caminhada entre memórias e sombras.